Aí sim. Ele é, guardadas as devidas proporções, né? O dono da Gol que viajava, lembra que o cara contou uma história que era dono da Gol e aparecia na TV, em coluna social e deu golpe, não sei em quantas pessoas aí. Porque ninguém sabe qual é a cara. Então aquela série que tá agora fazendo sucesso, o Inventing Anna, inventando Ana, não sei se vocês já viram. Mesma história, vai lá e conta, a menina enganou o pessoal simplesmente de Wall Street. Tudo macaco velho ali, historicamente. Tudo macaco velho. E mesmo assim caiu na live da menina. Se ela tinha boas intenções ou não, nunca vamos saber. Só ela vai saber. O seu comentário, Zé, me leva a lembrar de um documentário que assisti. Eu não sei se vocês já assistiram A Terra é Plana no Netflix. Já assistiu? Não. Ele fala sobre o terraplanismo, obviamente, né? Um movimento que está tomando conta do globo. A Terra plana que está tomando conta do globo. Do globo, da esfera, né? Pior que eles, no Twitter deles, eles colocaram lá. Tem até uma parte os caras são tão baguados, são tão incompetentes, que nem para falar a ideia que tá tomando conta do disco, não, mas fazem conta do globo. Do globo, isso. E a Terra plana. Mesmo, mas não tem, desculpa, não é cambada de burro. Só complemento. Isso é real, tem um Twitter lá que eles colocaram isso. Fala assim. Não, só antes de você continuar, não sei se vocês acompanham, mas tem aquele cara, eu não sei o nome do cara, mas ele é cientista, chama Space alguma coisa, é um gordinho lá. E aí diz que eu estava vendo um podcast que ele participou, que ele foi convidado por um grupo de terraplanistas, porque eles tinham, os terraplanistas, uma carta na manga onde definitivamente eles iam provar que a Terra era plana. E aí convidaram esse cara meio que para dar um checkmate nele, né? Para ir no evento. Aí a história anterior era: os terraplanistas batem muito nos maçons. Só que aí para fazer esse evento deram golpe, não sei o que, fizeram vaquinha, embarcaram dinheiro, não sei o que, porque estavam fazendo o evento numa escola, numa igreja, em lugares muito pequenos. Aí a moçada começou a reclamar, falou, não dá, né? Você tá falando de terraplanismo e tal, não sei o quê, o que você vai fazer, né? Não dá credibilidade. Aí o resultado foi que eles acharam um salão de uma loja maçônica e fizeram um acordo lá para que o evento fosse lá. Que já era uma contradição em termos, porque a vida inteira eles bateram nos maçons. Aí, beleza. Aí diz que chegaram lá e apresentaram uma foto de um time-lapse, né, da câmera aberta, que, segundo eles estavam numa cordilheira aqui no sul, vamos supor, no Aconcagua. E aí com a câmera virada para o norte. Então, segundo eles, o conceito que a Terra era plana era aquela prova, porque se você do Aconcagua você consegue fotografar as estrelas do Polo Norte, significa que é tudo reto, certo? Aí diz que eles não falaram, os cientistas convidados não falaram nada, pegaram a foto e falou assim, não vou falar nada agora, porque se eu falar assim, isso aqui é o Cruzeiro do Sul, o cara vai pegar isso para me derrubar. Aí diz que levaram a foto para casa e depois fizeram uma série de vídeos explicando, porque é o seguinte, eles foram na montanha não sei das quantas e fotografaram lá o céu com a câmera aberta, que daí ela fez o caminho esférico, né? Que já seria uma contradição em termos, porque se é plano não seria esférico, ele seria uma listra, certo? Aí o cara falou assim, se você tirar o tempo da foto, né, de pôr os pontos nos lugares, você vê o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul só é visto apontando a lente para o Polo Sul. Então, o argumento principal era esse. Aí, do tipo, fizeram, sei lá, uns 15 vídeos depois para explicar por que eles, e depois disso, nunca mais apareceram essa turma de terraplanista para debater com eles. Então, aí, para concluir a história do documentário, é o seguinte:
O documentário ele fecha, então, o cara vai contando, vai falando, né, das impressões dele, não sei o que tem, aí rola uma treta com outro maluco lá, mas a última frase do documentário é o que resume o documentário. O cara pergunta para ele: você acredita mesmo que a Terra é plana? Aí ele fala assim: olha, é algo que me deixou famoso e me dá dinheiro. Né? Então, talvez, eu acho que, como vocês colocaram aí, esse ponto onde a pessoa começa a ter o seu ego inflado, né? Talvez ele não teria nem a predisposição para fazer tal coisa, mas começa um movimento de inflar, eu não sei, parece que chega num determinado ponto, né, que o copo vai enchendo, que ele vai transbordar. E no momento do transbordo é onde a coisa vai acontecer, né, levando em consideração o caso do Hitler. Mas assim, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro, por exemplo, na questão 741, que ela fala o seguinte: é dado ao homem evitar os flagelos que o afligem, né? Ele fala sim, em parte, contudo, não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são consequência da sua própria imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experimenta, pode preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de ordem de caráter geral. Aqui ele começa a falar sobre... Ele fala o seguinte, né, resumindo aqui para eu não ler tudo, que é um pouquinho extenso, mas ele fala que cada um tem os seus desafios pessoais e existem os desafios coletivos. Os pessoais, você tem total gerência para você poder contorná-los. Você poderia, nesse ponto de inflexão que a gente está comentando, que eu acredito assim, ó, existem uma série de eventos que vão contribuir para construir algo. Só que tem um ponto de origem. É igual uma mentira, né? Para você sustentar uma mentira, você tem que contar mais 1 milhão de mentiras. Mas a partir daquele momento, ó, você contou a mentira, para você sustentar aquilo lá, o trabalho é gigantesco. E aí você olha e fala: nossa, tudo aconteceu como deveria para formar essa tempestade perfeita. É lógico que sim, porque teve um ponto de origem. E esse ponto de origem fez com que toda a história fosse contada e direcionada dessa parte. Aí só antes um pouquinho de você entrar, Sidney, ele fala o seguinte: então nós temos esses desafios pessoais e nós temos os desafios coletivos. Esse aí a gente não tem muita gerência dele, não. Que, por exemplo, uma pandemia. Então, a pandemia levou muita gente a falar assim: ah, quem foi é porque tinha que ir, porque está sendo chutado da terra. Não, foi porque é um contexto. Às vezes a prova não é nem da pessoa, a prova é para quem ficou. Né? A expiação não é porque tirou arrimos de família, teve famílias que foram totalmente dilaceradas, enfim. Esses eventos a gente não tem muita gerência, não. A gente tem que, ele até fala que, olha, resigne-se e tenta fazer o seu melhor para passar por isso, porque tudo passa. Né? O outro, aceita que dói menos. Exatamente. O outro é gerência sua. Agora esse não tem muito o que fazer. Fala aí, Sidney. Não, eu ia brincar que, já que você falou do ponto de inflexão, você consegue determinar um ponto, cada um de vocês, se você quiser eu começo, um ponto de inflexão na sua vida? Eu tenho um. Fale. Eu não sei, não. Um cartazinho que eu vi lá na minha graduação. De uma oportunidade de estágio. Ali mudou tudo. Entendi. No meu caso, por exemplo, foi a adoção, né? E o fato de eu ter sido adotado mudou o restante da minha história, mesmo eu entendendo que durante um tempo aquilo foi bom, mas na maioria do tempo não foi bom. Então, ele foi um ponto de inflexão. Entendi. Então, mas é curioso esse tipo de análise. Eu falei que não, e realmente eu não consigo enumerar um ponto específico, mas vejam só que interessante. Tem o velho ditado que fala que o mundo é muito pequeno, né? E, por exemplo, eu com a Cláudia especificamente, a gente se conheceu na mocidade.
mas a gente tinha amigos em comuns que a gente não sabia que eram amigos em comum. Inclusive quer dizer, uma menina que era amiga dela, era namorada de uma pessoa que trabalhava comigo, né? Quando eu era office boy ainda. Então, aquele tempo que eu era o servidor de e-mail ambulante, que era aquele... Na que era, COFAP. isso, exatamente. Que era isso, mas tinha outros e outros eventos que faziam uma congruência pro desfecho, sabe? Então, assim, existiram vários momentos que poderia se desviar, mas existiram vários momentos que levaram aos resultados que nós temos hoje, né? Então, assim, existe um ponto de inflexão. Agora eu estou até tentando aqui me justificar. Não sei se existe. Agora eu fiquei em dúvida se existe ou não. Porque são tantos momentos que poderiam levar a um resultado diferente, e agora eu mesmo fiquei em dúvida. Não, Não, o que eu posso... entendo por ponto de inflexão, vê se é isso. Se você fizer voltar o filme até aquele ponto e mudar a chave, o desfecho vai ser completamente diferente. É Então, isso que mas são muitos, esse que é o problema. A gente não São tem só. muitas, eu não sei exatamente qual, mas pode ser, por exemplo, Zé, que o momento, seu ponto de inflexão não tenha sido não, talvez não. nesse papel, tenha sido uma decisão que você tomou anteriormente, que te Anteriormente, levou até esse momento. papel, Então, mas eu acho que assim, para você, né? Quando não, você reconhece. nos pesos, óbvio, se você voltar, o ponto de inflexão é a sua criação. Onde Deus falou, Deus chegou lá, vou te criar agora. Aí não tem mais o que fazer, você está criado. Como eu falei, não existe descriar, né? Agora, nós somos retas semi-infinitas, né? Tem começo e não tem fim. Mas o que eu reconheço, assim, nos pesos, assim, aquilo que preponderantemente definiu, assim, eu sou o que eu sou, faço o que eu faço, estou onde eu estou por conta daquele cartaz. Posso citar outra? Assim, eu sou um banco de pontos de inflexões. Se vocês quiserem, eu fico aqui. Ale, você lembra quando a gente tinha 14 anos, que a gente foi para Franca jogar basquete, fazer um teste de basquete? Vocês fizeram o teste aqui perto. Que eu roubei o dinheiro do aluguel do mês para repor depois, para a gente poder ir, viajamos de madrugada, fizemos um bate-volta, não sei o quê. Aí, outro exemplo, quem diria, cara, que aquele nosso esforço de moleque, né, de brincadeira, não rolou, mas quase 30 anos depois, eu voltei lá, aonde que eu fui achar a minha esposa? Em Franca. Eu falei, por que você mora aqui? Não, eu nasci aqui, né, a vida inteira morei aqui e tal, não sei o que. Eu falei, eita, porra. Então tá bom, tá, beleza, então, eu já entendi. Olha, pode até ser uma das pessoas que a gente encontrou na faculdade. Você lembra disso? É. Mas deixa Podia pra lá. ser. Não é momento, não. Mas, mas tem um ponto aqui interessante, que é o 844, que inclusive a gente tinha discutido em alguns programas atrás. Que ele fala assim, ó, o homem desfruta do livre-arbítrio desde o nascimento, e a resposta é, ele possui a liberdade de agir, desde que tenha vontade de fazê-lo. Vontade independe de qualquer coisa. Vontade é vontade. Nos primeiros instantes da vida, a liberdade é quase nula. Quase nula. Lembra que a gente estava discutindo que nós chegamos à conclusão, né, entre aspas, que existe um momento entre a criação e um ponto-chave onde estamos ao léu? Lembram disso? Uhum. Então, aparentemente parece que faz sentido. Porque se o para você ter livre-arbítrio, você precisa de inteligência, e ele fala que ela se desenvolve e muda de objetivo com as faculdades. Então, à medida que você vai experimentando, tendo consciência, você vai fazendo as coisas, o seu livre-arbítrio ele vai se moldando. E você começa a ter a possibilidade de desejar, de querer. Até esse momento você não tem isso. Porque é 0 a 0. Eu posso ir para qualquer lugar a qualquer momento, né? Então, aparentemente, aquela que nós falamos, lógico que a gente não deve ser da forma como a gente colocou naquele vídeo,
que simplesmente somos abandonados à sorte, mas existe sim uma lógica entre o que a gente acabou raciocinando ali naquele momento, que existe um buraco ali, né, entre a criação e o momento onde tem o estalinho, que praticamente tudo pode acontecer. Agora eu não sei, e acho que foi uma das conclusões também, o quanto que isso influencia como peso na velocidade de chegar até o nosso destino, né? Mas enfim, eu achei interessante isso daqui porque ela estava bem conectada e foi algo que a gente ficou batendo bastante naquele vídeo, né? Mas o Sidney, lá na primeira fala dele, ele fala assim, olha, quando eu vou fazer viagem, eu não gosto de me planejar, mas tem algumas coisas que eu gosto de fazer um certo planejamento. O planejamento em si seria uma forma de prevenção, certo? Sim, Sim. nesse caso, sim. Sim. Você está prevenindo, você está tentando fazer uma previsão de coisas que poderiam acontecer e você vai se planejar para que você tenha uma resposta à altura naquele determinado momento. Então, se o planejamento ele é uma prevenção, por que a gente erra tanto no momento de fazer no nosso planejamento encarnatório, né? Por exemplo, o caso que a gente está debatendo até o momento. Será que Hitler errou feio no planejamento dele? Então, nisso que eu estava pensando quando eu falei que a gente endeusa, de repente, o plano espiritual. De repente, ele está tão um pouco acima da gente. De repente, é o cara da sexta série orientando o cara da quinta. O ano que vem eu quero ir para a sexta série. Eu vou para a sexta. Tá, então peraí. O cara da sexta série não sabe o que é estar numa faculdade, por exemplo. Mas ele sabe o que é estar numa quinta série. E o alcance... Então, eu não sei, posso estar enganado, estou jogando minha tese aqui agora, de que a gente erra não é por falta de orientação. A gente é orientado. É que assim... Vamos pensar no Hitler de novo. O cara chegou lá com um planejamento reencarnatório. Será que ninguém viu? Não é que ninguém viu. Viu! Mas ninguém anteviu. Desculpa te interromper, Zé, mas assim, pegando um pouco da sua analogia, imagina a seguinte situação, que você colocou aí mesmo, ó, quinta série, sexta série, mas aí você está sendo orientado por um cara da universidade, e o cara chega para você resolver polinômio e você na quinta série. Talvez você não tenha discernimento suficiente para resolver. Você está recebendo a orientação, mas você não tem discernimento suficiente para fazer isso. E será que eles têm discernimento suficiente também para saber que você não teria condição de resolver? Eles quem? Quem está orientando? Eu acho que tem espaço para aleatoriedade também nisso. Por exemplo, você planeja, mas basta 5 minutos de encarnação para o acaso poder agir. O acaso, né? O imponderável, vamos chamar assim. Então, assim, a gente controla o plano, mas a gente não controla a execução, né? Então, assim, você executou tudo que você queria, tudo que você determinou, ou você negligenciou, ou você, como chama? Procrastinou, né? A nossa tendência é da procrastinação. Planejar papel, né? Pra gente, né? Isso, planejar plano. Papel. Planejar. É a mesma coisa falar assim, ó, eu tenho R$10 na minha carteira hoje. Nós estamos em março, hoje, e eu quero ter 1 milhão até o final do ano. O meu planejamento vai ser fazer isso, 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 isso. Será que vai chegar lá e eu vou ter? Não vai. Ou pode até ter mais. De repente você pode até conseguir De repente. mais. E sem contar que você tenha como se diz? A contrariedade, né? Olha, como a gente é preguiçoso, na primeira contrariedade você fala assim, desiste. Esse negócio não vai dar certo. Sim. Já que a gente está meio que espinafrando o Hitler, pode pensar no contra-exemplo, por exemplo. Mas assim, na falta de um Putin melhor... mas no contra-exemplo, assim,
no mesmo contexto da Segunda Guerra. Pensa no como é que chama lá oh meu Deus, eu visitei a fábrica dele, eu esqueci lá em Cracóvia. Oh meu Deus. Schindler? O Schindler. Pensa no Schindler. Acho que assim, assim, acho que o Liam Neeson fez assim, ele se superou nesse papel, assim. Ele é bom, tá? Mas ali ele acho que conseguiu traduzir o que é um ser humano tentando acertar. Se vocês lembrarem no começo do filme, o Schindler é retratado aquele cara assim que era boêmio, bebia, ficava com mulher e caramba quatro. E é o Schindler. E a gente endeusa o cara. Pô, é o Schindler. E assim, você vai lá, a primeira coisa que você quer ir lá fazer é visitar a fábrica do Schindler. Assim, é aquela coisa que você está em Cracóvia, você tem que ir lá ver a fábrica do Schindler, porque é o Schindler. E o cara não é lá aquelas coisas. Não é. Tá? Se você pegar as grandes figuras históricas marcantes, tem seus calcanhares de Aquiles, tem suas chuzas em algum momento da sua encarnação. Por quê? Porque nós estamos no mísero planeta de provas e expiações. Né? Tem mais 3 escalas para cima da gente. Então, também, não é também, a gente não pode querer esperar que a gente termine a encarnação como Jesus. Não dá. Não vai dar. Nós temos as nossas falhas. As falhas nossas de cada dia. Né? Então, o pão nosso de cada dia, nós temos as nossas besteiras de cada dia. Né? Enfim. Então, não é que a gente não consegue planejar. A gente não tem total. Mesmo na viagem, pegar a analogia do cisne, é perfeita. Assim, vamos pensar numa viagem, você consegue planejar tudo? Não, também. Mesmo aquele cara que é metódico, olha, eu vou chegar no voo tal, vai chegar no instante tal, vou pegar o táxi tal, vou chegar no hotel tal hora, tal dia, vou fazer tal história. Cara, não é assim. Cara chato pra cacete. Que a merda, vai viajar pra quê? Então, não é assim. Tá? Não é assim. Eu já tive que assim, quebrar minha perna em voo porque eu cheguei lá no aeroporto, o aeroporto tá fechado, pronto, perdi a conexão. Eles me botaram no hotel, falaram, cara, só amanhã. Falei, tá bom. Sabe, eu já tive lá, acho que não sei se foi em Confins, na Pampulha, mas era BH, enfim. Estava no congresso, de noite, querendo pegar o voo de volta para São Paulo. Começou a ameaçar uma chuva, um voo saiu, um outro voo saiu, exatamente um voo antes do meu saiu, no meu fechou o aeroporto, porque não tinha mais condições de visibilidade. Pô, faltava um voo, quer dizer, o meu era o próximo. Fechou, tive que dormir em BH. Fala isso pro cara que perdeu o voo do Hudson lá, do Rio Hudson. Sim. Ou um caso conhecido daquele avião da TAM, lá em Congonhas, que ele se chocou com um prédio. Uhum. Tinha um conhecido meu que ele era o voo, ele estava vindo do Rio Grande do Sul, né? Era o próximo voo e adiantou. Ele entrou nesse voo aí. Também. Então, tem certas coisas que, por mais que você planeje, tem imponderável. Eu consigo nem falar, é que tá beleza, tem imponderável. Dá para prever tudo? Não. Não, e eu acho que a beleza tá aí, cara. Porque, por exemplo, é isso, né? Você não sabe se a decisão que você está tomando naquele momento é boa ou ruim. Se você está escolhendo. Desculpa aí. Mas assim, trazendo a coisa para o lado científico também, se a gente falar que a gente consegue prever tudo, existe um conceito que são os demônios de Laplace, o Pierre de Laplace. O Laplace, que é matemático, físico, filósofo, caramba, quatro. O Laplace falava assim, cara, se você me der todas as condições, condições de contorno, condições iniciais, eu sou capaz de prever o que vai acontecer. Existe um super cérebro que vai ter um super modelo que vai super processar isso daí e vai prever tudo. Tá? Agora, não existe. Aí ele falava assim, aí eles queriam falar Deus, né? É o demônio de Laplace. Né? O cara tem que saber de tudo para poder prever. Aí chega, mais uns séculos depois, chega o Heisenberg e fala, galera, existe um princípio aí, cara, que você não dá para saber tudo. Se você quiser saber 100% de uma coisa, você desconhece 100% da outra. Você sabe 0% da outra. E por aí vai. Então, assim, o imponderável está aí. Cara, você me falou um negócio aqui que me chamou a atenção, que é a questão
Jesus ter previsto tudo. Assim, na hora que estava chegando ali, que vai ali no Monte das Oliveiras e vai rezar e fala para os apóstolos, eu não lembro quem que ele pegou ali na hora, para Cristo, entre aspas, né? Porque Cristo era ele. Aí ele fala, cara, vocês ficam aí me vigiando, vocês ficam aí em vigília, que eu vou ali rezar, né? E ele chega e fala, né? Não sei qual dos apóstolos que escutou, que depois relata no Evangelho, que ele chega e fala, pai, que seja feita a sua vontade e não a minha, que ele sabia que ia fazer, cara, Judas já foi lá falar com a galera, daqui a pouco chegam os soldados aqui e o bicho vai pegar pro meu lado. Nem isso ele evitou. Ele poderia ter evitado, como diria o Raul Seixas, né? Foge, deixa. Naquela música lá do Al Capone, lá que eu esqueci, ele fala: foge para morrer em paz. Não, eu não fiz isso. Ele fala. Então, e não só não fez, como pediu. Na hora que o Pedro vai lá e corta a orelha do cara, lá, cara, Pedro, larga essa espada aí. Eu vou ter um trabalho a mais aqui, é consertar a orelha do caboclo. Vai lá e pega a orelha do caboclo e conserta. Nem isso, ou seja, nem isso ele impediu. Então, não, galera, chegou minha hora, é isso mesmo, lamento, aceitem vocês que dói menos, que vai ter que ser isso. Ele, ou seja, ali acho que ele não estava prevenindo, ele estava só remediando. Aquilo que literalmente, na hora que o Pedro vai lá e corta a orelha do cara, ele vai lá e vai remediar a orelha do cara, literalmente, vai lá e põe de volta, galera, deixa, faz parte do plano. Ou seja, era um plano também, né? Ou seja, é a prevenção às avessas, né? Ou seja, ele não preveniu, ele não impediu a morte dele, a crucificação e tudo mais, toda a via cruzes. Não. Manteve o planejamento. Ó, esse é o plano.